Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. O dia que Jesus transformou vergonha em propósito. Jesus se encontra com alguém que necessita conhecê-lo. Deus não passa por você por acaso. Ele passa exatamente no lugar da sua dor. Nosso texto hoje é Lucas, capítulo 19. Vamos dividi-lo em duas partes para que nós possamos trabalhar um primeiro momento, que é o encontro de Jesus com o homem que necessitava desse encontro, e depois a entrada de Jesus em Jerusalém. Vamos ao nosso texto? Espero que já esteja com sua Bíblia, seu caderno, seu lápis ou caneta para fazer as suas anotações e entender a mensagem que o Senhor tem para a sua vida hoje. Lucas 19. Jesus entrou em Jericó e atravessou a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo via aquilo e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. E ele disse: Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas, disse a ele: Faça esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e, por isso, enviaram uma delegação para lhes dizer: Não queremos este homem como nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham herdado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: Também você encarregue-se de 5 cidades. O segundo disse, e o Senhor responde: Você vai ganhar, vai ter o dobro, como ele deu o dobro para as 10 cidades. E aí veio o outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não pusestes e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: Eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou meu dinheiro ao banco assim? Quando eu voltasse, o receberia com juros. E disse aos que estavam ali: Tomem dele sua mina e deem-na aos que têm 10. Senhor, disseram: Ele já tem 10. Ele respondeu: Eu digo a vocês que a quem tem mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-no na minha frente. E aqui estamos lendo até
o versículo 27. Quero colocar para vocês esse lugar de nós entendermos as parábolas, de nós entendermos o que Jesus queria dizer com isso quando ele conta essa parábola e quando ele traz uma fala daquilo que eu recebo e daquilo que eu devolvo. Quando nós começamos a analisar o texto, a primeira fala é esse encontro de Jesus com alguém que estava necessitando. Muitas vezes eu preciso desse encontro, eu preciso desse lugar de estar com Jesus para ser restaurado. O Evangelho de Lucas, ele traz um lugar de historiador. Lucas era médico e ele traz essa palavra às pessoas, aos gentios, à igreja que estava nascendo para mostrar Jesus que veio salvar a todos, os ricos, os pobres, os rejeitados, os religiosos, os pecadores. Nesse capítulo, Jesus encontra com Zaqueu, um homem que queria conhecê-lo. Ele estava indo a Jerusalém. Cada passo agora aponta para o sacrifício de Jesus, mas antes de morrer pela multidão, ele decide parar para uma única pessoa, para ter esse encontro com alguém. Aqui, Zaqueu, chefe dos publicanos, era um cobrador de imposto e, como um cobrador, era visto por todos como traidor. E essas pessoas que emocionalmente pobre, elas não entendem o lugar do trabalhar do outro. Zaqueu, se ele era um cobrador, ele teria que sim cobrar de todas as pessoas dentro do que Roma exigia dele. Ele era um homem de pequena estatura e muitas vezes não foi diminuído só por sua estatura, mas diminuído sim dentro na sua personalidade, no seu jeito de ser. Psicologicamente, nós vemos um homem marcado pela rejeição social, mas um homem faminto de Deus espiritualmente. Por quê? Porque ele quer encontrar Jesus, ele quer ver Jesus, ele sobe em uma árvore. Quem sente indigno sempre tenta olhar Jesus de longe. Muitas pessoas sentem assim: "Não, Jesus não vai me aceitar, eu sou pecador." Quantas pessoas fazem isso hoje? Quantas ficam de longe, querendo ver Deus, mas estão escondidas? E Jesus chama Zaqueu pelo nome. O encontro cura esse homem. Jesus fala: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu quero pousar na sua casa. Antes que Zaqueu visse Jesus, Jesus já o tinha visto. Jesus sabe e conhece as nossas intenções. Isso é graça. A iniciativa sempre parte de Deus. Ele nos vê primeiro, ele nos amou primeiro. A nossa escolha de ir até ele já tinha nos escolhido há muito tempo. Então, essa cura para Zaqueu é uma cura de identidade. Ele era chamado de traidor, daquele que cobrava daqueles que não tinha. Jesus chama Zaqueu pelo nome. Ele fala: Zaqueu, desce depressa. Eu vou me encontrar com você hoje. Jesus não apontou o erro de Zaqueu, Jesus só oferece a sua presença na casa de Zaqueu. Porque a transformação não nasce da acusação, ela nasce do amor. Muitas relações não sobrevivem porque existe muita acusação. Não existe aquele momento, vamos parar de procurar o errado, o culpado e vamos chegar a um consenso de como resolvemos a situação? Por isso é necessário parar. Ninguém obrigou Zaqueu a subir naquela árvore. Ninguém fez ameaça, só houve um momento dele pensar: eu quero ver Jesus e vou subir na árvore. Zaqueu decidiu devolver o que ele tinha roubado. Se ele tivesse roubado, ele falou: se eu defraudei alguém, vou devolver. E ninguém falou nada, Jesus não falou nada, ele se sentiu tocado. Quando o coração é tocado, o nosso comportamento muda e a palavra de Deus faz isso na nossa vida. Jesus declara: hoje houve salvação nessa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia
perdido. Então, essa frase resume o Evangelho. Jesus não veio para quem já é são, quem não precisa dele. Jesus veio para aquele que é necessário, para aquele que quer ser transformado por ele. Ele não veio para os perfeitos, ele veio para os perdidos. E quando ele começa a contar sobre a parábola da mina, é a responsabilidade e o propósito. Jesus conta uma parábola à multidão, aos discípulos, porque eles achavam que o reino viria imediatamente, mas Jesus diz que há um tempo de espera, e nesse tempo de espera ele exige de mim e de você fidelidade. Então ele fala do nobre que dá aos servos as minas, para que eles pudessem tomar cuidado delas. Um deles recebeu 10, o outro 5. E nós vemos a diferença daqueles que receberam 10 e 5, que fizeram com que essas minas se frutificassem. E aquele que recebeu um só, ele escondeu, ele enterrou, ele não multiplicou. Então, os nobres entregam mais coisas e eles vão produzir mais. Alguns multiplicam, fazem aquilo prosperar, outros enterram. Teologicamente, o reino exige responsabilidade. Medo paralisa o nosso potencial. Não dá para ter medo quando Deus coloca em nossas mãos algo para realizar. Quantas pessoas enterram seus dons por insegurança? E porque ficam se comparando com outras pessoas? Enterram seus talentos porque começam a se comparar. O irmão fulano sabe mais que eu, ele dá conta mais que eu não. O irmão fulano vai dar conta do jeito dele, eu vou dar conta do meu jeito. Você recebeu o dom? Então, granjeie seu talento. Você recebeu um momento de trabalhar? Faça isso frutificar. Fica olhando para o irmão, não. Olhe para você. Veja o que você já conseguiu fazer com aquilo que Deus colocou na sua mão. Deus não espera perfeição, Ele espera fidelidade. Onde a espiritualidade reina, nós podemos encontrar momentos de crescimento. Quem se sente invisível aqui? Zaqueu. E ele precisava ser visto por quem? Por Deus. Por aquilo que ele estava procurando, Jesus o viu. Quem vive na culpa precisa de graça. E Jesus concede graça. Quem recebe amor verdadeiro muda suas atitudes. Quem recebe dons precisa agir. Fé não é emoção, é responsabilidade diária. Jesus cura o coração, Jesus cura nosso interior e transforma as atitudes no exterior. Essa é a convergência entre a alma e o espírito. Para que você possa praticar no seu dia a dia. Perdoe alguém que te evita. Pare de esconder atrás das máscaras que você criou no seu dia a dia. Reconheça os seus erros e restitua quando for possível. Use seus talentos, não os enterre. Separe um tempo para descer da árvore e receber Jesus na sua casa, com oração, com leitura da palavra, com devocional, com culto doméstico. Faça algo que reflita sua fé na prática. Você está vivendo como Zaqueu escondido? Ou como servo que multiplicou o que Deus confiou a você? Quando Jesus entra na casa, coração, a vergonha perde o endereço e o propósito nasce para sempre. Que o Senhor abençoe sua casa, sua família, que te abençoe para que você possa, sim, frutificar tudo que Ele colocou na sua mão. E se você recebeu um dom, multiplique ele, trabalhe na obra. Não deixe de ler a nossa descrição, de fazer parte dos nossos grupos. E se for é, se chegar ao seu coração com propósito, se for para você algo que traga aquele lugar de desejo de transformação, venha fazer parte da comunidade Coragem, para você crescer junto conosco, aprender, colocar em prática, frutificar. Deus abençoe. Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.